O deputado José Eduardo Cardoso é o entrevistado nosso, meu e do Mitre, agora no Jornal da Noite. Boa noite, deputado. Prazer em recebê-lo. O Congresso Nacional vem recebendo críticas, a todo momento expor aqui e ali um escândalo. Eu gostaria de defender o Congresso, mas não consigo. Gostaria que ele melhorasse, mas não vejo essa perspectiva. Como é que o senhor vê essa questão da qualidade do Congresso brasileiro? Boa noite, Boris. Boa noite, Mitre. Eu acredito que o problema do Congresso em si se prende ao sistema político que nós vivemos. Enquanto nós tivermos um sistema político como esse, com as regras de financiamento eleitoral que nós temos, com as características de relação entre legislativo e executivo para a formação de maioria, em que seguramente parlamentares, pela necessidade até eleitoral de sobrevivência, acabam pedindo favores e demandando o executivo, que é obrigado então a ceder certas situações sob pena de não governar. Enquanto um sistema como esse estiver colocado dessa forma, a crise permanece, nós vamos ter sempre focos claros de corrupção, situações que absolutamente são lesivas ao interesse público. Deputado, agora, e convidarmos individualmente os deputados para conversar sobre esse mesmo problema, eu acho que eles vão dizer coisas parecidas, individualmente. Mas por que não muda? Se isso é tão claro e é claríssimo, por que não muda? Uma das coisas mais difíceis em qualquer instituição é a autorreforma, é a automodificação. É perfeito o que o senhor falou. Mas se chegarmos ao Congresso... Aquelas pessoas que estão vinculadas a um sistema de poder foram eleitas por esse sistema e dificilmente conseguem mudar as regras do jogo dentro do sistema que as colocou lá. Quer dizer, tem interesse em manter a situação. Sim, você acaba tendo um sistema que tem um ciclo vicioso, que se autoalimenta e não se autorreforma. Mas há uma questão muito grave que de vez em quando aflora. Como o Congresso não faz o que tem que fazer, o Supremo Tribunal às vezes faz. O Tribunal Eleitoral tem feito. Exatamente. Então isso é quase não é uma deformação, é o sistema jurídico funcionando. Mas do ponto de vista democrático é estranho. É desastroso. Deputado, e o voto não obrigatório, o voto opcional e um sistema distrital? Olha, eu sou favorável ao voto facultativo, então nesse ponto eu tenho uma posição, não é unânime no PT, inclusive, nós temos gente que defende uma tese e outra. O voto distrital em si eu sou contra. Eu acho que ele apresenta distorções democráticas muito grandes. Por exemplo, você acaba dimensionando a política numa definição regional e perde a dimensão democrática maior. Nós temos, por exemplo... O sistema misto resolve isso. O misto já me agrada mais. Então, ou seja, o distrital, você vê distorções, como nós tivemos na Inglaterra, nas eleições, em que um partido tem mais votos e tem menos cadeiras. Né? No voto distrital misto, como na Alemanha, eu pessoalmente tenho mais simpatia. Não, é um sistema distrital também, com listas, embora misto. Perfeito. Agora, com um dado, no Brasil, a grande dificuldade será fazer os distritos. Porque a disputa política em torno do qual é o verdadeiro distrito vai levar à possibilidade de colocar em xeque o programa. Ele é eleito enquanto pessoa e se sente dono do seu mandato. Então, é um sistema muito perverso que nós vivemos hoje, em que a relação entre eleitor e representante parte por critérios clientelistas, parte por uma captura de votos. Mas a lista fechada, deputado, a lista fechada cria um outro problema, que é o caciquismo radicalizado. Claro. Agora, mas veja, se você colocar regras, por exemplo, dizendo que a formação da chapa partidária, ela parte por uma formação proporcional das correntes partidárias, você já atinge um pouco isso. Nós no PT temos, por exemplo, isso na formação das nossas direções partidárias. Por que não ter isso também na chapa? Não é um sistema perfeito, mas ele supera essa dimensão personalizada, individualizada entre eleitor e seu representante. Deputado, essa legislatura não poderia votar uma reforma política que tivesse esses ingredientes e que fosse válida por uma outra futura legislatura? Isso não quebraria um tipo de barreira? Sem dúvida. Nós tentamos fazer isso. Agora, a resistência corporativa à mudança é muito grande, Boris. O peso inercial daquele que exerce o poder e pensa no seu futuro e não no futuro do Estado é muito grande. Eu diria a você que a classe política brasileira, na qual eu me incluo, ela está muito aquém dos desafios que nós temos pela frente. Porque nós não temos a maturidade suficiente para pensar o Estado, nós não temos a maturidade suficiente para fazer pactos entre as forças políticas, nós pensamos mais na eleição do que efetivamente no Estado. Então o senhor está dizendo que isso não tem solução? Qual é a solução? É buscar um mecanismo em que você possa fazer uma reforma de fora para dentro. Nós no PT discutimos, inclusive... Uma constituinte exclusiva para isso? Olha, eu sei que tem óbices jurídicos a isso, é polêmico.
Mas a ideia não é despropositada do ponto de vista político. Você ter pessoas que são eleitas para fazer um sistema político com o compromisso de que não voltam eleitas. Então, portanto, aí pode sair alguma coisa. Eu acho que é a única alternativa. Tem dificuldades jurídicas? É polêmico? É. Mas tem dificuldades políticas. Teme-se que essa Constituinte possa agir de modo a alijar algumas forças políticas, uma reeleição, um terceiro mandato, Coloque-se regras mandato. que isso não será tocado. Ou seja, na convocação de um processo como esse, você define, olha, o que vai ser mudado é isto, aquilo outro, não se toca nisto, naquilo outro. Se você fizer uma delimitação objetiva, clara, daquilo que essas pessoas eleitas vão fazer, e com o compromisso de que depois não voltam, num certo período de tempo, a disputarem os mandatos do poder que configuraram nas suas decisões, eu acho que pode ser um caminho. Seria uma tentativa. Agora, uma pergunta. O senhor acha que pode vir algum casuísmo por aí, depois das eleições municipais? Não creio. Não creio e sou contra. Não creio, sinceramente? Sinceramente. O PT, inclusive, tomou uma decisão da Executiva Nacional muito clara contra o terceiro mandato. Embora tenhamos petistas que defendem isso, a posição absolutamente, eu não diria unânime, porque não é, mas absolutamente majoritária no PT é de que nós não devemos ter um terceiro mandato. Deputado, muito obrigado por sua presença no Jornal da Noite e obrigado pela aula de Direito Constitucional e ideias extremamente interessantes. Muito obrigado. O Jornal da Noite termina aqui. Um ótimo fim de semana, até segunda e boa noite.